No ano passado, o Procon recebeu aproximadamente 1.300 reclamações contra companhias aéreas. Um levantamento do IBDEC mostrou que as principais insatisfações dos passageiros são a taxa de cancelamento e a remarcação de viagem. O servidor público Marcos Cunha sempre viaja de avião a passeio com a esposa. Compra as passagens com bastante antecedência para evitar preocupações com imprevistos. Mas só no ano passado foi surpreendido por 8 pedidos de remarcação dos bilhetes por parte da companhia aérea. A empresa costuma entrar em contato por e-mail para informar a mudança de horário ou dia. E caso ele não concorde, precisa ligar para o 0800 e tentar negociar. Acaba estressando já no começo da viagem. Na realidade, você já pagou pela passagem, você já se organizou, né, para aquela viagem. Então você tenta, né, dentro daquelas possibilidades que eles te dão, as opções que são deles, você tenta encaixar para diminuir o transtorno naquela viagem sua. Essa família também teve o voo cancelado e precisou esperar quase 8 horas no aeroporto para conseguir embarcar. Vou ter que aceitar porque eu preciso chegar no meu destino hoje, né? Por mais que eu chegue meia-noite. Mas é muito constrangedor, né? Mas quando o cliente precisa cancelar ou remarcar uma passagem, a companhia aérea cobra uma taxa e a diferença entre os bilhetes. Uma pesquisa do Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, mostrou que, em alguns casos, essa taxa pode chegar a 60% do valor inicial da passagem. No ano passado, quase 1.300 passageiros registraram reclamações no Procon contra as empresas. O Código Civil prevê que as companhias aéreas podem cobrar uma taxa de 5% com base no valor normal da passagem, sem considerar descontos promocionais. Uma portaria da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, estabelece o teto máximo dessa cobrança em 10%. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor garante ao cliente o direito de desistir da compra que não for feita na loja física sem custo nenhum, em um prazo de 7 dias. Se assim a empresa não cumprir esse limite de retenção, é indicado que o consumidor procure o juizado especial e busque a reparação, a devolução desse valor, enfim, da cobrança excessiva, e pode, inclusive, apresentar queixas para o Ministério Público, que é o órgão representativo nessas ações coletivas e tudo, que é bem atuante nessa parte. A Associação Brasileira de Companhias Aéreas defende que tem liberdade tarifária para cobrar por remarcações e cancelamentos. E por causa dessa liberdade é que as companhias conseguiram, desde 2002, oferecer valores promocionais. Com isso, o número de passageiros quase triplicou na última década. Segundo a associação, a flexibilidade para fazer essas alterações é inversamente proporcional ao valor pago pelo cliente, ou seja, os bilhetes mais baratos, normalmente promocionais, dão menos direitos de fazer alterações. As regras estariam todas expostas claramente no contrato aceito pelos passageiros. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós temos aqui no estúdio o advogado Isley Dutra, que é advogado de direito do consumidor. Boa tarde. Bom, quais os direitos do consumidor nesse caso de cancelamento de voo, por exemplo? Ele deve ser colocado no próximo voo, pode esperar mais? Quais os direitos dele? O cancelamento do voo, por não ser motivado pelo consumidor, ele não deu causa à quebra de contrato, ele tem direito à livre escolha dele ser colocado no próximo voo ou ter a devolução do valor que foi pago sem qualquer retenção a título de multa ou a qualquer título que seja, já visto que ele não deu causa ao descumprimento contratual. Caso esse voo demore um tempo, não tenha o voo, acontece muito em viagens internacionais, não tem um voo logo em seguida, dali 1 hora, 2 horas. A companhia aérea tem que se responsabilizar pela hospedagem, tem que se responsabilizar pela colocação dele em outra companhia aérea e até pela alimentação? Isso, é muito comum o consumidor, quando faz principalmente viagem internacional, que ao chegar em um determinado destino, ele já esteja preparado para um próximo voo e acaba perdendo esse voo. Nesse caso, a companhia aérea é obrigada a prestar o que a gente chama de assistência material, que é o quê? Hospedagem, alimentação, comunicação com internet, telefone, enfim, toda a assistência material ao passageiro. E no caso de remarcação de voo, caso o passageiro aí sim chegue atrasado no check-in, não consiga fazer o check-in para aquele voo, quais são os direitos dele? Ele pode ser incluído num outro voo, tem que pagar uma taxa?
O Código Aeronáutico e a portaria 676 da ANAC prevê que o bilhete tem validade de 1 ano. Então, ainda que o consumidor ele não compareça ou se atrase, aquele bilhete continua válido, o prejuízo dele não é total. O entendimento é de que é lícito a companhia cobrar uma tarifa de remarcação, né, e a diferença tarifária, mas o que a gente tem visto, lamentavelmente, é que essa cobrança, muitas vezes, ela é abusiva, em alguns casos chegando até quase o valor ou mais da passagem que o consumidor pagou, né, e aí que é considerada uma prática abusiva pelo artigo 39 do Código do Consumidor, essa exigência manifestamente excessiva, né? Isso que a gente viu na reportagem. Por exemplo, o cliente, o passageiro chega lá atrasado, perdeu o voo, perdeu o check-in, e a companhia tem várias normas para seguir. Às vezes ela usa o que lhe é mais interessante. Ou a resolução da ANAC, ou o Código de Processo Civil, ou o Código de Defesa do Consumidor, que lhe oferece uma taxa maior de multa, de remarcação. O consumidor pode, nesse caso, solicitar que seja aplicada a norma que tenha mais vantagem para ele, para o consumidor? Pode. Como é que funciona? O Código Civil, lá no artigo 740, que trata do transporte de pessoas, prevê uma limitação de 5% em casos de cancelamento, enfim. Já a portaria 676 da ANAC prevê ali entre 5% e 10%, conforme o caso. O que o consumidor ele tem que estar atento é que, no caso de tarifas promocionais, existe uma oferta de promoção que tem regras particulares, ele tem que estar bem atento a isso, pois já existe alguns julgados, algumas jurisprudências no sentido de entender legítima a limitação da flexibilidade dessa passagem, haja vista que o consumidor teve uma vantagem promocional ali, pecuniária, por pagar um preço mais acessível. Mais barato. Isso. Tá ótimo. A gente continua a falar desse assunto, ainda tem várias questões no próximo bloco, eu só peço um minutinho para o senhor. Okay. E nós voltamos a falar com o advogado Isley Dutra, que é advogado de direito do consumidor, sobre as taxas cobradas pelas companhias aéreas, né? As reclamações contra as companhias, por estes motivos que a gente viu na reportagem, que a gente comentou aqui, são grandes ainda? São grandes e recorrentes, lamentavelmente. Apesar de ser uma reclamação antiga, lamentavelmente a gente vê que esse número só cresce. A postura do consumidor, do passageiro, de quem vai comprar passagem, tem que ler direitinho, porque tem esse caso que o senhor disse das promoções, né, que as companhias aéreas fazem, e essas passagens têm umas regras diferentes. Tem que ler direitinho e estar bem atento aos seus direitos? Tem que ler. Um dos direitos básicos do consumidor, previsto no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, é a informação clara, específica e detalhada sobre o produto ou serviço que ele está adquirindo. Quem já comprou passagem pela internet já viu que existe um localzinho para marcar, declaro que li e tomei conhecimento das regras, enfim. E ali, naquele ponto, é onde estão previstas as regras e limitações daquela tarifa promocional que ele está adquirindo daquela passagem. Obviamente, algumas dessas regras podem ser consideradas abusivas, né, o que a gente chama de cláusulas leoninas, mas o consumidor só vai conseguir reverter isso daí na justiça. Então, para evitar um desgaste de um processo, é sempre recomendável que ele leia toda a oferta, todos os detalhes, todas as restrições antes de efetuar a compra, para não ser surpreendido aí no futuro com a tarifa exorbitante, enfim. Qual o primeiro passo, no caso de acontecer qualquer uma dessas coisas que a gente comentou aqui, e qual o primeiro passo para o consumidor para ele ver os direitos dele garantidos? Aonde ele vai primeiro, com quem ele reclama? Recomenda-se ele procurar sempre a companhia aérea em primeiro lugar, né, facultando a companhia a possibilidade de resolver, de dar uma solução ali, uma alternativa ao consumidor. A gente vê, lamentavelmente, que as companhias criam burocracias e obstáculos para a solução de alguns problemas que são manifestamente direitos do consumidor, né? E aquele consumidor que se sentir lesado, ele pode procurar o PROCON ou diretamente o Juizado Especial Civil, que em algumas capitais, como aqui, no caso aqui em Brasília, já tem um juizado especial no aeroporto para atender esse tipo de demanda, onde o consumidor já sai de lá com a sua audiência realizada, na grande maioria dos casos. Ou seja, o acordo é sempre mais vantajoso para ambas as partes. O acordo é sempre mais vantajoso, porque o consumidor, ele, em vez de esperar aí alguns meses, anos, por uma decisão judicial, ele já sai daquela audiência com o problema dele teoricamente resolvido e solucionado. Tá ótimo, muito obrigada. Eu conversei com o advogado Isley Dutra, que é advogado de direito do consumidor. Obrigada pela participação. Disponha sempre.